Olá, você que assiste ao blog do Azevedo dentro do portal Making Off. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Dado Xerém, que tem uma experiência bastante grande na vida administrativa, que trouxe para dentro do tribunal. O senhor que foi vice-prefeito, deputado estadual, secretário da Saúde do estado e do município por vários momentos na sua vida pública, hoje entende que caminho deve seguir a corte que julga justamente o funcionamento da máquina administrativa do município? Transparência. Eu acho que essa é a palavra, você fazer o julgamento justo das contas públicas, mas acima de tudo com muita transparência. Nós vivemos hoje dois mundos paralelos, o mundo real e o mundo virtual. Nós agimos no mundo real e transmitimos nossas informações pelo mundo virtual de uma maneira assustadora de tão rápida que é. E hoje a sociedade exige isso, a boa informação e a transparência. O senhor começou esse trabalho na presidência alertando para erros comuns na prestação de contas. Como é que o tribunal pretende agir a partir disso, né? Eu acho que é fundamental para o gestor público, ele estar ciente que ele tem que fazer o bom uso do dinheiro público. Quando eu digo bom uso do dinheiro público, além daquelas aplicações básicas da contabilidade pública, da administração pública, ele tem que saber aplicar naquilo que vai influenciar a vida do cidadão. Ter bons professores bem pagos, ter médicos em postos de saúde, fazer asfalto que não termina em um ano. Você passa lá um ano, já não tem mais aquele asfalto. Você fazer com que as pessoas no dia a dia sintam a presença do bom gasto. Eu acho isso fundamental. E o senhor se colocou à disposição para criar, não uma parceria, mas um trabalho mais pedagógico, educativo para os prefeitos e também presidentes de órgãos públicos, até órgãos estaduais. Como é que vai funcionar isso na lógica do Tribunal de Contas? Roberto, eu venho do MAI, que é a área da saúde. E na saúde, a prevenção é tudo. Se você previne a doença, você previne a saúde, você faz saúde, você produz saúde. Isso é fundamental. E aqui não é diferente. Você tem que separar o bom gestor do mau gestor. O que eu digo o bom gestor? Aquela pessoa que às vezes pode cometer erro, como qualquer cidadão comete. Do mau gestor, que é aquele que tem o mau hábito, que pratica o dolo, que tem má fé. Você tem que saber separar isso. Isso é fundamental. Às vezes você pega uma conta de um governo que os nossos técnicos, pela capacidade que eles têm aqui de conhecimento, eles têm como informar o prefeito seguir outro caminho que não aquele que ele está seguindo. Uma maneira de fazer a prevenção. Olha, prefeito, siga esse caminho que vai ser muito melhor para você. E o desonesto não adianta. Por mais que você tente, vai praticar o ato de desonestidade quando quiser. Essa tendência de prevenção também tem a ver com os últimos acontecimentos, esse lamaçal de denúncias envolvendo a Lava Jato e outras questões que inferem diretamente a corrupção com o dinheiro público. Isso é importante hoje, mais importante talvez do que punir, presidente? Olha, eu acho que a sociedade e os órgãos de controle e os governos estão amadurecendo em todos os sentidos. Quando eu falo para você na transparência, na informação das redes sociais, eu era do tempo, quando eu iniciei minha vida pública, eu dava uma entrevista a cada 2, 3 meses e ainda tinha que ser amigo do repórter para aquela entrevista passar. Hoje o cidadão, ele se conecta e se comunica com o gestor público por segundo. É uma coisa tão viral, tão forte, eu sempre chego a dizer que é como se fosse uma capilaridade sanguínea. Ela está em todas as partes do corpo. Então, essa comunicação do cidadão com o gestor obriga o gestor a amadurecer de uma forma muito rápida. Amadurecer em que sentido? Aplicar corretamente o dinheiro público. Daquilo que nós esperamos, daquilo que eu espero, que você espera, qualquer cidadão espera. O Tribunal de Contas, então, tem esse trabalho preventivo, mas também tem um trabalho muito árduo que é de fiscalização. Hoje a estrutura é a contento para comandar a análise de 295 prefeituras, de toda a estrutura do governo do Estado e ainda analisar a situação dos poderes? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que hoje você tem, pode ser até uma afirmação contraditória minha. Da mesma maneira que nós precisamos de mais pessoas que trabalhem aqui no tribunal, porque tem muita gente se aposentando, mas também nós temos hoje um sistema de TI, de tecnologia, que permite que você trabalhe à distância.
Então, essa alimentação que os municípios fazem dos dados públicos para o tribunal é fundamental, importante, mas ao mesmo tempo nós precisamos também mais pessoas que possam ir a loco. Porque você analisar um papel, você analisar uma informação é uma coisa. Você indo na prefeitura, sentindo aquele modelo de gestão, participando, tem outro sentido. Eu sempre brinco, e é uma brincadeira que eu faço aqui dentro do tribunal, Roberto, que eu sempre digo que quando eu pego um processo, eu não sou formado em direito, mas quando eu pego um processo, que eu começo a analisar, eu sempre digo, ou eu vi uma situação igual àquela, ou eu vivenciei uma situação daquela. Então, essa experiência misturada ao conhecimento técnico que o tribunal tem, eu acredito que é fundamental. Então, a importância do técnico estar presente no dia a dia de uma prefeitura para poder analisar, depois, analisando aqui os números, também é fundamental. Mas isso não é contraditório? Quer dizer, no momento que a sociedade tanto cobra esse trabalho de fiscalização, que não é só do Tribunal de Contas, também cabe ao Ministério Público e ao cidadão também, ao próprio Legislativo, que tem esse papel na Constituição, ter essa estrutura diminuída, não é muito contraditório isso? Não é uma questão de ter diminuída. Nós precisamos, sim, de mais pessoas, de mais técnicos trabalhando, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, o poder da tecnologia, os avanços tecnológicos estão tão fortes, né, que a gente tem, sim, condições de fazer a análise, muitas vezes, à distância. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte aí na sua gestão, porque o desafio é grande pela frente e sempre estamos à disposição no portal Making Off para as suas considerações. Obrigado, eu que agradeço. E nós nos vemos numa próxima entrevista aqui no blog do Azevedo, dentro do portal Making Off. Até lá!